Oi, vamos mais uma explicação, né, da palavra de Deus, a Bíblia, né? Vamos aprender mais um pouquinho aqui, né, com essa professora aqui de religião. E quero desde já dizer para vocês, eu não sou de contra a religião de ninguém, tá? E também não sou de religião nenhuma, porque a minha religião é a palavra de Deus, a Bíblia, tá? Então, vou aqui falar para nós, né, quem, né, que fez desde 1914, né, que surgiu aquela Primeira Guerra Mundial. Quem estava por trás disso tudo? Vejamos, gente, o livro de Revelação ou Apocalipse, capítulo 12, versículo 12, né, que diz, ali Jeová Deus, né, Deus Todo-Poderoso, né, inspirou os profetas para escrever na tua palavra, a Bíblia, né, este lamento que ele faz, né. Revelação, capítulo 12, versículo 12, diz assim, ai da terra e do mar, porque desceu a vós o diabo, tendo grande ira, sabendo que ele tem um curto período de tempo. Sabendo que ele vai ser eliminado da face da terra, né? É o que ele fez, né? Que ele fez com que a humanidade fizesse, né? Porque desde 1914, nações europeias entraram em guerra. Uma guerra que se espalhou pelo mundo todo. Quando ela terminou, em 1918, né, a humanidade tinha passado por terríveis períodos de fome e estava enfrentando uma epidemia de gripe que tiraria mais vidas do que a própria guerra. Bem, assim começou a se cumprir o sinal, né? Que Jesus disse, né, no livro de Mateus, capítulo 24, versículo, né, do 3 ao 8, que diz exatamente assim, enquanto ele estava sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram dele em particular e disseram, diga-nos, quando acontecerá essas coisas e quando será o sinal da sua presença e do final do sistema de coisas? Jesus, em resposta, lhe disse, cuidado para que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerra e de notícias de guerra. Cuidado para não ficar apavorados, pois essas coisas têm de acontecer, mas ainda não é o fim. Porque nação, gente, se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá falta de alimentos e terremotos num lugar após outro. Todas essas coisas são um começo das dores de aflição. Então, quando nós vemos essas coisas, ainda Deus diz que não é o fim ainda, né, gente? Vejamos também o Lucas, capítulo 21, versículo 10 e 11, né? Então, disse, nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá grandes terremotos e num lugar após outro. Falta de alimentos e pestilência, e as pessoas verão coisa atemorizante e grandes sinais do céu. Vocês viram aí, né, que mais uma vez, né, disseram nessas palavras, né, que nós iríamos, e não era o fim ainda, né, que foi dito, né. Então, nós temos que prestar bastante atenção naquilo que nós lemos, né, na palavra de Deus, a Bíblia, né. Há muitas evidências, gente, de que no ano de 1914 foi dada uma coroa ao Senhor Jesus Cristo. Ele saiu vencendo e para completar ali, sabe, a vitória dele, né? Conforme o livro de Revelação, capítulo 6, versículo 2 vem dizendo, que diz essa seguinte palavra, e vi um cavalo branco, o que estava montado nele tinha um arco, foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para completar a sua vitória. Viu aí? Então, para completar, ele saindo, ele para completar a vitória dele, né? Então, Jesus, ele saiu vencedor, né, dessa batalha, né? Numa guerra contra Satanás, gente,
e seus demônios, né? Ele limpou o céu, lançando-o para a terra. Desde então, a humanidade tem sentido os efeitos, né, das palavras inspiradas do texto de hoje, que vou repetir aqui, que diz, né, que eu disse aqui no começo do texto, do vídeo, né? Jesus, ele travou uma guerra com Satanás e o diabo, né, que é um só, né, chamando ele de o dragão, né, que ele é o dragão ali, ele lutou contra Satanás, Jesus, e Jesus saiu vencedor, né, dessa batalha. Então, o livro de Revelação, capítulo 12, versículo, ou Revelação ou Apocalipse, viu, gente? Capítulo 12, versículo 12, né, nos diz, ali ele lamentou, Jesus, e ele deu um lamento, né? Ai da terra e do mar. O diabo desceu a voz, tendo um grande, né, período, né, de tempo. Ele sabe ali, né, que ele tinha um período curto ali de tempo para ele. Então ele vai fazer o máximo, gente, de levar um monte de pessoas com eles também para o abismo, assim como ele fez lá no céu quando ele foi expulso por Jesus, né, lá do céu. Ele, o dragão, ele arrastou um monte de anjo com ele com a sua cauda e vieram aqui para a terra. E desde então vem acontecendo coisas ruins, né? Mas vocês viram aí também que foi dito na palavra de Deus, a Bíblia, que nós víssemos essas coisas, né? E não era ainda o fim, né? Tinha muitas coisas ainda para acontecer. E ainda mais, né? A gente, né, que fica lutando, né, falando, né, que Deus está demorando. Não, Deus sabe a hora certinha, gente, de fazer as coisas, né? Vocês podem perceber, né, que em muitos lugares está tendo terremoto, né? Que a palavra de Deus diz que vai ter terremoto após um lugar e após no outro lugar, e assim ia passando, né? Então nós temos que ficar alerta, mas não devemos nos, como se diz assim, apavorar, né? Porque ainda não era o fim, né? Mas é profecias que está se cumprindo, né? A palavra de Deus, a Bíblia, nos orienta muito, né? O que nós devemos fazer para podermos, né, passar, né, para uma nova terra, né? Ou um novo céu, né, com alegria e paz, né, sem dever nada a ninguém e sem dever nada para Deus, né, fazendo a vontade de Deus e de Jesus Cristo, nós passaremos bem melhor, né. Bem, gente, eu deixo esse meu vídeo juntamente com os meus coraçõezinhos, né, dizendo a todos vocês que vocês são especiais para Deus, para a sua família, para Jesus Cristo e para os seus amigos e para mim também, é claro, né? Muito obrigada por vocês estarem me seguindo, curtindo, comentando e compartilhando os meus vídeos e assistindo até o final. Que Deus leve paz, amor, harmonia, felicidade e prosperidade no trabalho de vocês, né? E assim sendo, né, gente? A paz de Cristo com vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!